sou Graziela Rocha, estou aqui para apresentar mais uma aula dos primários. Mas antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal ADC Educacional. Agora vamos para a lição? Professor, a lição de hoje é a lição número 12, né? O maior milagre de Jesus. Nós estamos na penúltima aula, né? Sugestão de corinho, a harpa cristã. 291, a mensagem da cruz, e o 545, porque ele vive. Também deixei um louvor do Renascer Price, Jesus, o plano perfeito, para você estar trabalhando com as suas crianças, que está tudo sobre o tema da lição de hoje. Cada dia que a gente vive, nós vivemos um milagre especial de Deus sobre as nossas vidas. E conforme a gente vai passando por dificuldades, por momentos difíceis, aumenta a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Professor, saiba que o seu ensino produzirá muito mais efeito, né, em suas crianças quando ele é fruto de uma experiência verdadeira com Deus. Quando falamos da lição, de acordo com a teoria, alcançamos sim algumas pessoas, alcançamos algumas crianças, mas quando a gente vivencia na prática em Deus, podemos gerar milagres e transformações em quem nos ouve, tanto nas crianças, como também alcança, também transforma suas famílias em suas casas. Peço que o Espírito Santo use a sua experiência de conversão e de caminhada com Cristo para influenciar vidas, influenciar as suas crianças, influenciar as famílias de cada criança e influenciar tantas mais pessoas, a fim de ganhar almas para a glória de Deus. Tenha uma aula abençoada, professor. O ponto central da nossa lição: eu preciso do milagre da salvação em Cristo Jesus. Jesus, ele realiza muitos milagres, ele realizou, realiza e ainda realizará muitos. Mas o maior deles é a salvação. A criança, ela precisa entender que a salvação é o maior milagre que Cristo faz em nós. Estamos na nossa penúltima aula, né, com uma lição muito importante. Nós vamos falar sobre a salvação das nossas almas. Então, professor, eu sugiro que você reserve um tempo, né, se possível, uma semana antes. Se você tem mais professores, auxiliares que te ajudam, peça para que orem também juntamente sobre este tema, sobre a salvação de almas, a salvação das suas crianças, salvação das suas famílias, né? Se preciso, né, a gente, como cristão, a gente precisa. Jejuem, se santifiquem, né? Para que o Senhor, ele venha realizar essa aula com excelência e alcançar o objetivo de Deus, que é transformar as vidas e salvá-las, né? Então, prepare o seu material com antecedência. As crianças, elas ficam muito felizes quando elas chegam na sala e já está tudo preparadinho, né? Elas veem que a gente está se dedicando para elas, né? Então, após tudo preparadinho, todos reunidos, né, na sala, peça para que todos dobrem os seus joelhos por alguns minutos para orar juntamente com você. Sempre ore junto com a sua criança, né? Não coloque elas de joelhos e fique de pé. Sempre você deve dar o exemplo primeiro. Todos de joelhos orando por salvação. Depois da oração, pergunte se eles continuam orando pelo amigo secreto da oração, né, da lição passada. Se caso já revelaram, né, o amigo secreto da oração, né, você também pode fazer novamente, se preferir, né, para a última aula estar revelando. Nesta aula, já informe, né, já converse com os seus alunos sobre o encerramento do trimestre, né, que vai ser feita a entrega da conclusão, né, do diplominha de conclusão de trimestre, né. Também converse com elas sobre uma partilha, né, de lanches, né. Sempre converse com os pais de cada criança. Quando elas vierem no finalzinho da aula, pegar os seus filhos, já converse com cada pai, pergunte se está de acordo, né, de estar participando do momento da partilha do lanche, porque daí cada um vai ter que levar um pratinho com doce ou salgado, o que preferir, também suco, refrigerante, para estar todos partilhando juntos.
Também sugiro para aproveitar, né, o momento da última aula, nós estamos na penúltima, já temos que preparar para a última. Sugiro que já, aproveitando a confraternização, né, essa partilha da última aula, para estar fazendo, né, as felicitações, né, cantando parabéns para as crianças aniversariantes deste trimestre. Lá na minha congregação, né, com a minha turminha, eu faço de acordo com o trimestre, que assim a gente já realiza tudo junto, né? A conclusão, a entrega do diploma, a parabenização dos aniversariantes desses 3 meses, e assim eles ficam contentes. Mas isso é só uma sugestão. Claro que você vai fazer, professor, de acordo com a sua realidade. O nosso destaque bíblico se encontra lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 28. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, mas não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. A nossa memória em ação se encontra lá em Atos 3, versículo 15. Né? Eu já deixei ali na pastinha do Google Drive o nosso impresso, né? Por quê? Porque nós vamos trabalhar com o sepulcro, mas nós precisamos trabalhar o versículo bíblico com a sua criança. Então, sugiro que você faça, né, imprima o seu versículo de memorização e trabalhe com as suas crianças. Se preferir, cole, né, na sua parede ou peça para cada criança segurar as folhinhas. Elas gostam muito de ajudar. Então, após a gente estar imprimindo, peça para as suas crianças abrirem as suas Bíblias sempre no versículo bíblico. Elas têm que aprender a manusear. Não me canso de dizer, as minhas esquecem muito de levar a Bíblia. Mas eu nunca esqueço de sempre perguntar, mesmo que eu esteja vendo que ninguém trouxe, eu sempre pergunto, quem trouxe a Bíblia? Abram as suas Bíblias, porque elas têm que ter o costume de levar as suas Bíblias, de manuseá-las, para se familiarizar com elas, para que elas venham querer cada vez mais manusear, encontrar o livro que a professora está falando dessa história tão interessante, desse versículo interessante. Então, elas têm que abrir a Bíblia. Eu também consegui umas Bíblias, doações de Bíblias, eu sempre tenho na salinha algumas Bíblias lá, para quem não traz, eu distribuo para elas. Então, após a leitura, né, do versículo bíblico, né, repita com as suas crianças, para que, pelo menos umas 3 vezes, para que elas memorizem o versículo. Aí, neste momento do versículo bíblico, né, depois que estiverem lendo, você pegue o sepulcro e mostre para as suas crianças. Eu deixei também ali no Google Drive o modelo do sepulcro, tudo certinho com a medida para fazer com as suas crianças. É feito de papelão e eu colei por cima caixa de ovo, amassei, depois eu pintei. E a porta também com caixa de ovo, que eu colei, pintei, e aqui na bordinha eu amassei umas folhas de revista, torci, na verdade, eu torci e colei torcido e depois colei, para dar um acabamentinho melhor. O meu sepulcro já está ficando bem velhinho. Mas esse sepulcro a gente não vai abrir nessa hora do versículo de memorização. Nós vamos só mostrar para elas o sepulcro fechado, que foi onde colocaram Jesus, foi onde ele foi sepultado, foi colocado. Mas deixe elas curiosas, mas tem uma surpresa ali dentro. Algo bem interessante vai acontecer quando a gente abrir a porta. Então, neste momento, você diga para elas, não podem abrir. Você até deixe mais reservadinho, guardadinho, porque nós vamos abrir só no final da história bíblica. Aí, para você, professor, eu sugiro, né? Agora eu vou mostrar o que tem. Eu revesti com folha de papel alumínio, acho que é assim que se fala. Revesti as paredes e o fundo com a folha de papel alumínio, não sei se está dando para ver. E eu tenho uma lanterninha que é do meu esposo, de trabalho, ele tem uma reserva. Então, eu peguei e revesti também, para não dar muito na cara que é uma lanterna. E daí, na hora que a gente for abrir o sepulcro, nós vamos acender a lanterna. Olha só como vai ficar iluminada. A gente vai acender a lanterna neste momento que Jesus, ele ressuscitou.
Jesus não está mais dentro do sepulcro. Então, depois da história bíblica, você vai explicar e vai finalizar abrindo o sepulcro, porque Jesus vive. Então, no momento da memorização, você deixa o sepulcro fechadinho, ele reservadinho. Professor, a nossa missão de hoje é orar pedindo para que o Espírito Santo ele nos convença que precisamos da salvação em Cristo Jesus. Todos nós precisamos de salvação. Então, a missão de hoje é orar, pedindo para que o Espírito Santo venha preparar o nosso coração, preparar o coração das crianças, das pessoas, dos irmãos da igreja, das famílias, do bairro, e assim você vai sugerindo a oração e direcionando, né, a oração com as suas crianças. Sempre explique para elas que todas as pessoas precisam de salvação. Todos nós. A criança pode dizer, mas eu ainda sou criança. Todos nós precisamos de salvação em Cristo Jesus. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um modelinho da atividade lembrancinha. Agora eu já estou acostumando a fazer a atividade junto com a lembrancinha, porque eu fiz com as minhas crianças na sala em aula e elas gostaram muito de estar preparando a lembrancinha que elas vão levar para casa e aproveitando a lembrancinha, eu sempre procuro fazer de acordo com a história e de uma maneira que elas venham lembrar a parte da história para contar para os seus pais, para contar para o amigo, para os irmãos, para os parentes. Então, a lembrancinha, está tudo lá, o moldezinho no Google Drive. Nós temos uma fitinha, né? Hoje nós vamos falar da salvação em Cristo Jesus, que todos nós, sem Jesus, né? O nosso coração, ele é cheio de pecado. Aí as crianças, vai estar tudo em branquinho, elas vão pintar de acordo, né? Com as coresinhas que estão marcadas. Ou deixe a critério de cada criança. Mas diga para elas, para ter o coraçãozinho pintadinho com pecado sujinho, né? E depois, quando a gente aceita Jesus, aí vai passar a fitinha por dentro, só tem que ter um cuidado que a folhinha, às vezes, não quer entrar o biquinho aqui. Entrou. Que Jesus, ele nos limpa. Nossa, hoje está difícil aqui. Quando a gente aceita Jesus, o nosso coração, ele é limpo pelo sangue de Jesus, quando aceitamos a Ele. E aí nós somos purificados em Cristo, mas nós precisamos aceitar Jesus para que Ele venha nos limpar, nos purificar de todo o pecado. E assim você vai explicando para as suas crianças. Mas nós só encontramos salvação em Jesus, porque foi Ele que morreu por nós, foi Ele que se sacrificou por nós. Então, sempre fale, professor, para as suas crianças, que a salvação vem de Jesus Cristo, porque Ele se sacrificou por cada um de nós. É Ele que nos limpa, nos purifica de todo pecado. E essa é a minha sugestão, né, de atividade lembrancinha. Elas vão estar pintando, vão estar recortando, colando juntamente e depois vão levar para casa. Também trouxe para a nossa história bíblica, que é um saquinho, né, com moedas, que são as 30 moedas de prata, 30 moedas de prata que Judas vendeu Jesus, traiu ele, né, por 30 moedas de prata. As moedas, vamos abrir uma aqui, são de papelão, já rasguei aqui. São feitas de papelão, fiz uns círculos de papelão, deixei também o moldezinho do tamanho das minhas moedas e revesti com folha de papel alumínio, revestidinhas. A minha aqui não tem 30, tem 22 moedinhas, mas você pode estar fazendo. Eu só fiz parecer que o saquinho estava mais cheinho, porque eu coloquei umas bolsas plásticas embaixo. O saquinho é feito com feltro. Eu fiz, ó, eu não tinha agulha nem linha, eu grampeei com grampeador e deu super certo. Eu botei só um elastiquinho por dentro e assim formou o meu saquinho.
O saquinho da traição de Judas, né? Vamos colocar aqui para nós ir para a nossa lição. Os bonequinhos, né? Que são os nossos coringas, os nossos bonequinhos, os palitoches, para a nossa história bíblica. Só porque para essa lição nós vamos precisar das mulheres, né? Das mulheres, porque elas vão, quando Jesus está lá, né, no terceiro dia, elas vão para ungir Jesus, vão lá, mas o sepulcro está aberto e Jesus já não está mais nele. Então, nós vamos precisar das mulheres e nós vamos precisar de anjo também. Né? Esse é o modelo do meu anjo, tudo está ali, o modelinho, o molde no Google Drive. O modelo do meu anjo, né, são 2 anjos, mas eu tenho só um, então eu trouxe só um. Elas só precisam visualizar a história que está sendo contada. Mas, se você preferir, pode fazer 2. Então, a nossa curiosidade de hoje é a Suécia. Né? A Suécia, até deu um probleminha aqui na minha página aqui. Então, a Suécia ele é um país lá europeu, né? E lá eles pagam para os alunos estudarem. 89% da população da Suécia, ela fala inglês, mas eles também falam uma língua nórdica, né? Que é o sueco mesmo deles. Quase como se fosse um dialeto. A Suécia, ela tem uma das maiores expectativas de vida do mundo. Olha só, como eles vivem mais, né? Tem uma vida mais saudável, uma qualidade de vida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, as mulheres, elas vivem até 84 anos e os homens até 80,7 anos. Olha só a diferença. Lá o transporte público, ele é muito pontual. Ele é tão pontual que eles têm até um painelzinho com os horários que chegará o próximo ônibus, que vai chegar o próximo meio de transporte. Ele é muito pontual. As pessoas não precisam se preocupar. E existem lá feriados dedicados à comida. No dia 4 de outubro, por exemplo, é comemorado o dia do... Vamos ver se eu vou conseguir pronunciar correto. Kanelbull. Eu acho que é isso. Um bolo de canela, né, feito em espiral. Lá na Suécia também dá para ser visto o fenômeno aurora boreal, né, mas só pode ser visto, só se consegue visualizar de setembro a abril. Os suecos também eles são um povo muito gentil. Eles sempre estão agradecendo, né, estão sempre dizendo tack. Né, que é obrigado em sueco, sempre com um sorriso no rosto, tanto para turistas, para as pessoas que eles não conhecem. Eles são muito gentis, são muito agradáveis, né, de se estar perto. Agora nós vamos para o nosso momento, né, da nossa escritura bíblica, né? Então, como eu já mostrei ali o que a gente vai precisar para contar a história, nós vamos começar contando, a gente escolhe, né, um dos discípulos para ser o Judas. Eu escolhi esse aqui, né? Mais contentinho, feliz. Por quê? Porque Judas, né, Jesus amava muito ele, né? Jesus amava a todos. Né? E ele sempre estava ali contente com Jesus, né? Do ladinho, seguindo Jesus. Judas Iscariotes era um dos apóstolos de Jesus. E ele ocupou um dos cargos de maior confiança, que ele cuidava do dinheiro, por isso o saquinho do dinheiro. Aí você mostre, né? É interessante que você pegue o saquinho, passe de mão em mão para cada criança. Se possível, entregue, né? Faça uma moedinha para cada uma, entregue uma moedinha para cada uma, para elas se sentirem parte da história. Né? Judas, ele cuidava do dinheiro que Jesus usava para se locomover, né? Para pregar em várias cidades. Então, Judas, ele andou com o mestre por muito tempo, mas o coração do Judas não mudou nada. Né? Ele amava muito dinheiro. Ele amava tanto dinheiro que traiu Jesus por um punhado de moedas, por 30 moedas de prata. E o sinal que ele combinou com os homens que iam prender Jesus, né, para eles reconhecer quem era Jesus, ele ia dar um cumprimento em Jesus, ele ia dar um beijo no rosto de Jesus. E assim foi, assim aconteceu, né?
Jesus, ele estava orando, Jesus sempre estava em oração. Jesus estava orando, como sempre, no mesmo lugar, né? Sempre no mesmo monte que ele sempre orava. Mas foram, né, Judas, junto com os soldados, né, com aqueles que perseguiam Jesus, eles foram lá prender ele como se ele fosse criminoso. Mas será que os amigos de Jesus, os discípulos, também foram todos presos com ele? Não, né? Todos o abandonaram, eles fugiram, eles saíram correndo, fugiram com medo, se esconderam. Sim, todos se esconderam. Jesus, ele enfrentou o abandono, ele enfrentou a injúria, ele enfrentou os maus tratos, ele foi condenado a morrer na cruz. Ah, esqueci de mostrar para vocês, professor, a minha cruz que eu fiz de papelão. Né, me deram um papelão de um roupeiro, né, que compraram, e aí eu fiz o moldezinho e deu super certo, e fiz uma coroa também de EVA, coroa de espinhos. Jesus morreu na cruz. Aí você mostra a sua cruz para a sua criança. Você pode, também sugiro de fazer a cruz com um cabo de vassoura, de rodo, né? Faça ali, fixe com fita durex, que vai dar super certo também. Então, Jesus, ele foi condenado a morrer na cruz, mesmo sem ter culpa nenhuma. Ele suportou tudo isso para nos livrar da morte eterna, né? Que o pecado gera a morte eterna. Então, muitas pessoas, ao vê-lo na cruz, reconheceram quem ele era. Mas, e antes de dar o último suspiro, Jesus falou assim: tetelestai. Está consumado, a dívida está paga. Essa expressão era usada, né, quando alguém cumpria toda a punição por um crime. A punição que Jesus pagou foi pelos nossos pecados. Né? Se ele não pagasse, nós não poderíamos entrar no céu, nós não teríamos direito à salvação, nós não teríamos direito à vida eterna. Né? Jesus é o caminho para chegarmos a Deus. Jesus é o caminho para nós irmos morar com Deus no céu. Frise bem isso, repita se necessário para suas crianças, professor. Jesus é o caminho que vai nos levar a Deus. Muitas mulheres seguiam Jesus. Agora, se você pega as suas mulheres, muitas mulheres seguiam Jesus, né? E quando Jesus foi preso, elas não abandonaram Jesus, elas sempre estavam seguindo. Jesus foi no caminho do Gólgota, Jesus crucificado, elas estavam lá chorando, seguindo o Mestre. Jesus foi sepultado, elas estavam lá, olhando Jesus sendo colocado na sepultura. Mas, em nenhum momento elas o abandonaram. E depois de Jesus ter sido sepultado, né, elas foram ao túmulo ao terceiro dia. E quando chegaram lá, para ungir o seu corpo, a pedra estava removida. Neste momento da história, você vai pegar o sepulcro e vai remover a pedra. Meu sepulcro já está desmanchando, professor. Você vai remover a pedra. A pedra estava removida. Sim, já estava aberto o sepulcro. E lá dentro havia anjo. Meu sepulcro é pequeno, meu anjo é grande demais. Havia anjos. Aí mostre o anjo e acenda a lanterna nesse momento. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E acenda a lanterna nesse momento. O anjo estava lá e ele avisou a elas: olhe, Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Jesus já ressuscitou, ele vive. E o seu maior milagre foi esse, foi morrer e ressuscitar para nos dar a salvação. Nós precisamos aceitar Jesus em nossos corações, convidá-lo para entrar no nosso coração, entrar na nossa vida e realizar o maior milagre de todos, que é nos dar a vida eterna e escrever o nosso nome no livro da vida. Neste momento do final da história, você chame as suas crianças, pergunte se tem alguém que ainda não aceitou a Jesus, que queira, né,
que Jesus mora em seu coração, que queira que o seu nome esteja escrito no livro da vida, que queira a salvação. Então chame as crianças, ore com elas, aproveite esse momento que a palavra está fervendo dentro delas, leve elas a Cristo. Muito obrigado, professor. Chegamos ao final da nossa penúltima aula. Agradeço a participação de todos, né? Peço que Deus abençoe a sua vida e espero te encontrar na última aula deste trimestre. Obrigada.